Então, pensando aqui que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente já viram a gente falando nisso, tanto nos nossos posts no Instagram, ou no Telegram, no YouTube, ou na nossa revista científica, né? Mas também tem pessoas que não entendem muito bem como funcionam essas zonas da frequência cardíaca, né? Então, como que elas te auxiliam ali no monitoramento da carga? Beleza, então vamos lá. Quando a gente pega alguns aplicativos gratuitos aí, principalmente para smartphone, né? E você consegue treinar com a fita de via Bluetooth que manda o dado para o smartphone, ou vários relógios que mensuram isso, ele vai te dar algumas informações relacionadas ao seu batimento cardíaco. Você vai ter frequência cardíaca máxima, você vai ter a frequência cardíaca média, você vai ter a frequência cardíaca mínima, você vai ter a frequência cardíaca ali durante a atividade. Só que existe um dado que ele é muito mais importante que esse, e muitas vezes ele é pouco divulgado e pouco utilizado, tá? Qual que é esse dado? É o tempo que você fica em cada zona. Então, de 90% a 100% da frequência cardíaca seria a zona 5, ok? De 80% a 90% a zona 4, 70% a 80% a zona 3, de 60% a 70% a zona 2 e abaixo de 60% da frequência cardíaca máxima a zona 1. Alguns aplicativos te permitem você inserir a sua frequência real encontrada, sua frequência cardíaca real máxima, tá? E outros fazem a estimativa baseado lá na equação 220 a menos a idade. Então a gente prefere aplicativos que você consegue colocar a sua frequência cardíaca real, né, encontrada ali como máxima. E ele vai calcular essas zonas de acordo com essa frequência e o tempo que você ficou na sessão em cada zona. E por que isso é importante? Um treino de limiar anaeróbio, por exemplo, ele vai tender a te deixar mais tempo ali entre a zona 3 e a zona 4 da frequência cardíaca. E ele tem uma demanda fisiológica completamente diferente de um treino na zona do VO2, onde você vai ficar a maior parte do treino na zona 5 ali, próximo a 100% da frequência cardíaca máxima. Só que cada sessão, ela tem um efeito da sessão, mas nós não podemos nos esquecer que do ponto de vista de adaptação fisiológica, nós vamos adaptando no somatório dos acumulados da sessão. Então, quando numa semana eu acumulo 20 minutos em zona de frequência cardíaca máxima, no acumulado da semana, e na semana seguinte, a forma como eu prescrevi a carga de treinamento, eu saí de 20 minutos de tempo na frequência cardíaca máxima, próxima à frequência cardíaca máxima, para 10 minutos no acumulado semanal, eu reduzi em 50% o tempo que eu fiquei próximo à zona de frequência cardíaca máxima. Ou seja, eu tive uma regressão do ponto de vista de estresse cardiovascular e do ponto de vista, provavelmente, de demanda aeróbica. Sendo assim, controlar as diferenças entre semanas das zonas de frequência cardíaca me ajuda a entender se eu estou fazendo curvas de progressão positivas ou negativas. Mas me ajuda a entender também quando o meu atleta tem uma semana que ele começa se sentindo muito mal recuperado ou com variáveis fisiológicas alteradas, a saber se isso foi devido a um acúmulo de carga aeróbica, por exemplo. Aí eu vou olhar para a semana anterior e ver que eu acumulei muito tempo naquela semana em zonas máximas da frequência cardíaca, né, comparado ao que eu vim fazendo, pode estar impactando aquela semana. Então, naquela semana eu vou precisar mexer. E vou mexer como? Talvez eu vou mudar a densidade do meu treinamento, né? Vou aumentar o intervalo entre recuperação para reduzir a demanda aeróbica, para gerar um menor desgaste cardiovascular, usando aquela semana, mesmo ele treinando, para que ele se recupere, né? Então, assim, nós precisamos ir além de usar a frequência cardíaca média, frequência cardíaca máxima, a gente precisa ir além. Hoje a gente precisa quantificar esse tempo em cada zona, né? E ainda, não só quantificar a mudança de tempo ao longo das semanas, mas usar critérios estatísticos para isso. Mínima diferença detectável, né? Critérios que me mostram se eu realmente tenho certeza que aquele valor mudou e o que eu devo fazer e como interpretar isso junto com as outras variáveis de monitoramento da carga.